Olá, ministro Alexandre de Moraes, muito obrigado por estar participando dessa entrevista, um momento importante para a democracia brasileira. E eu gostaria que o senhor começasse falando um pouquinho como o senhor vê a questão da liberdade de expressão. Conta para nós. Que historicamente, no mundo todo, nas nações livres, a liberdade de discussão, a ampla participação política e o princípio democrático sempre estiveram interligados com a liberdade de expressão. Todos, liberdade de discussão, ampla participação política, princípio democrático, liberdade de expressão, todos têm por objeto não somente a proteção de pensamentos, de ideias, mas também de opiniões, crenças, da possibilidade de realização de um juízo de valor. Mas nesse entendimento, o cidadão, o eleitor, ele pode fazer críticas? E principalmente da possibilidade de pensamento crítico, da realização de críticas a agentes públicos, no sentido do que o Tribunal Constitucional Espanhol consagra, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva, na vida política coletiva. A liberdade de expressão, ela não só é um direito individual, mas ela se manifesta também como um direito instrumental para o livre exercício dos direitos políticos. E a Constituição protege essa liberdade de expressão no seu duplo aspecto, positivo e negativo. Positivo no sentido de que o cidadão, o indivíduo, ele pode se manifestar como bem entender, como ele achar mais correto. E negativo, aí visando o próprio Estado e não o indivíduo, negativo no sentido de que proíbe a legítima intervenção do Estado por meio de censura prévia. Obviamente que a liberdade de expressão exercida no seu aspecto positivo, da livre possibilidade de manifestação de qualquer pessoa, permite, nos termos constitucionais, a responsabilização, é a liberdade com responsabilidade nos termos constitucionais, inclusive com a previsão de direito de resposta. Então tem situações que eu não vou poder me manifestar? É isso ou entendi errado? Me explica aí. No entanto, e aqui que me parece o cerne da questão, não há permissivo constitucional para restringir a liberdade de expressão no seu sentido negativo. Ou seja, não há permissivo constitucional para limitar preventivamente o conteúdo do debate público, em razão, e é exatamente isso que faz a lei, de uma conjectura sobre os efeitos que certos conteúdos possam vir a ter junto ao público. Ah, entendi. Então, na verdade, não pode ter censura prévia, não pode restringir, proibir o que eu vou dizer previamente. É isso aí, ministro? Aqui não só é um exercício de futurologia, como também, talvez mais grave, um excesso de paternalismo de querer o poder público, por essa ilegítima intervenção, escolher o que o indivíduo, e no caso do eleitor, do cidadão, pode ouvir, pode ver, o que ele pode ou não ter acesso. No julgamento da já citada ADI 4815, de relatoria de Vossa Excelência, presidente, onde o plenário conferiu interpretação conforme aos artigos 20 e 21 do Código Civil, também lá se afastou a possibilidade de censura prévia, inclusive censura prévia particular, não do Estado, mas particular. Trago aqui a ementa no voto, mas saliento que Vossa Excelência afirmou. A Constituição do Brasil proíbe qualquer censura. O exercício do direito à liberdade de expressão não pode ser cerceado pelo Estado ou por particular. Mas esse inquérito instaurado de ofício por Vossa Excelência no Supremo, o que o senhor pretende com isso? O que se pretende é interditar o conteúdo de alguma futura expressão, de alguma futura manifestação
de expressão, atribuindo-lhe supostas repercussões adversas que justificariam a restrição. O legislador, ele supõe que isso vai eventualmente prejudicar, ele supõe que isso vai contra a dignidade, contra a honra de alguém. É uma suposição. Sim, mas ela não é ilegal, ela não é... Ela é inconstitucional, pois consiste na restrição, subordinação e mais, forçosa adequação programática da liberdade de expressão e com uma clara finalidade: diminuir a liberdade de opinião, de criação artística e a livre multiplicidade de ideias, com a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático, tratando-se, pois, entendo, de ilegítima interferência estatal no direito individual de criticar. Mas então não estou entendendo. Qual que é o posicionamento de outros países a respeito disso? No conhecido e célebre caso New York Times versus Sullivan, a Suprema Corte norte-americana reconheceu ser dever do cidadão criticar, tanto quanto é dever do agente público administrar. A ideia de que o cidadão tem o dever de criticar, enquanto o agente público tem o dever de administrar. Em uma democracia, e salienta o eminente professor da Universidade de Chicago, Harry Calvin, comentando a decisão New York Times e Sullivan, salienta que em uma democracia o cidadão, como governante, é o agente público mais importante. E digo eu, em sendo mais importante, em tendo o direito e mais o dever de criticar, ele deve ter acesso a todas as informações necessárias e possíveis para que ele possa formar o seu pensamento crítico, para que ele possa formar a sua opinião e, a partir disso, possa exigir mais dos governantes. Mas e essa restrição que o senhor está determinando nas redes sociais, nas informações? Essa restrição não é censura prévia? Essa restrição, volto a dizer, essa restrição, ela se trata, lamentavelmente, no Brasil, isso é historicamente corriqueiro, um tratamento extremamente paternalista. Achar que as pessoas não podem ter acesso a todas as informações, as pessoas não saberão balancear, não saberão elaborar o seu sentimento, o seu pensamento crítico em relação a cada um dos assuntos. Mas, ministro, me fala uma coisa, essa censura prévia, ela não acaba prejudicando a lisura do processo democrático? Explica para a gente, não tem um problema enorme na democracia? Quando a liberdade política termina, o poder público tende a se tornar mais corrupto e arbitrário, porque pode usar seus poderes para silenciar e punir os seus críticos. A possibilidade da livre manifestação de expressão, a possibilidade, a garantia do direito de criticar, permite uma maior visibilidade dos erros governamentais. E o próprio Supremo Tribunal Federal conferiu ao Supremo Tribunal Federal especial relevo a esses preceitos constitucionais, afirmando que a crítica jornalística, e volta aqui o direito de criticar, a crítica jornalística, pela sua relação de inerência com o interesse público, não é a prioristicamente suscetível de censura, mesmo que legislativa ou judicialmente intentada. Os legisladores não têm, na advertência feita por Dworkin, a capacidade prévia de fazer distinções entre comentários políticos úteis e os comentários políticos nocivos. O que a lei pretende ao simular um exercício de futurologia, onde afastaria qualquer comentário nocivo, onde afastaria um desbalanceamento nas eleições, na verdade, o legislador pretende já previamente distinguir
sem saber quais serão os comentários, o que é útil, o que não é útil, o que é nocivo, o que não é nocivo, cerceando toda a liberdade de expressão. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das diversas opiniões sobre todos os assuntos e todos os governantes. Uma opinião crítica em relação aos governantes, que nem sempre, tratando da questão da liberdade de expressão e liberdade de imprensa também, nem sempre, lembrava o Justice Holmes, serão estadistas iluminados. E, conhecido por seu pragmatismo jurídico, o Justice Holmes dizia que há a necessidade do exercício da chamada política de desconfiança, que faz essa relação entre a liberdade de expressão e os direitos políticos. Há necessidade do exercício da política de desconfiança na formação do pensamento individual, para que haja autodeterminação democrática, para que haja o livre exercício do direito de sufrágio e oposição. Não há direito de oposição, e aqui não só da oposição, o direito de oposição, se não houver a possibilidade de ampla informação e o direito de crítica. E não há fiscalização também sem informação. Em outro célebre caso, sobre a liberdade de expressão, na Suprema Corte, Abrams contra os Estados Unidos, também o Justice Oliver Holmes defendeu a liberdade de expressão por meio de uma metáfora, o chamado mercado livre das ideias, em que se torna imprescindível o embate livre entre diferentes opiniões, afastando-se a existência de verdades absolutas, permitindo-se a discussão aberta das diferentes ideias, que poderão ser aceitas, rejeitadas, desacreditadas, ignoradas, porém jamais censuradas, jamais selecionadas, jamais restringidas pelo poder público, que deveria, segundo afirmou também em voto divergente, acompanhado pelo Justice Brandeis, no caso Whitney versus Califórnia, o poder público deveria renunciar à arrogância do acesso privilegiado à verdade, ou seja, selecionar previamente o que ele acha que seja a verdade. Essa ideia do mercado livre das ideias tem, como todas as ideias, uma série de críticas, mas consagra e garante a liberdade de expressão. O mesmo Dworkin, que não adere totalmente a essa metáfora criada por Holmes no mercado livre das ideias, mesmo com suas críticas, diz, e cito, mas só vou ler um trechinho, cita que o objetivo do mercado livre das ideias é gerar a melhor escolha dos governantes, melhor curso da ação política, e ficaria quase impossível criticar os ocupantes de cargos públicos se não houvesse essa diversidade de ideias. Então, por esse pensamento, o cidadão, então, ele pode fazer críticas ao executivo, ao legislativo e também ao judiciário, não é mesmo, ministro? No âmbito da democracia, a garantia constitucional da liberdade de expressão, e aqui também é importantíssimo esse objeto no âmbito da democracia, da garantia constitucional da liberdade de expressão, não se direciona somente à permissão de expressar ideias e informações oficiais produzidas pelos órgãos estatais, ou a suposta verdade das maiorias, a suposta verdade aceita pelas maiorias, mas sim, garante as diferentes manifestações e defende a liberdade de expressão, defende todas as opiniões ou interpretações políticas conflitantes ou oposicionistas, que podem ser expressadas e devem ser respeitadas, não porque necessariamente válidas, mas porque são extremamente relevantes para uma garantia maior,
a garantia do próprio pluralismo democrático. Todas as opiniões existentes são possíveis em discussões livres, uma vez que faz parte do princípio democrático debater assuntos públicos de forma restrita, robusta, aberta. Mas tudo quanto é tipo de opinião é válida, porque tem ministro aí que entende que aquilo que não vai de acordo com o que ele imagina, ele prende, ele instaura inquérito de ofício, qualquer tipo de manifestação do pensamento, ela tem um amparo da lei? O direito fundamental à liberdade de expressão, portanto, não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis, convencionais, mas também e principalmente a proteção daquelas opiniões duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como aquelas que não são compartilhadas pelas maiorias. A Corte Europeia de Direitos Humanos teve a oportunidade, ao tratar desse assunto, no caso Alves da Silva versus Portugal, teve a possibilidade de afirmar que a liberdade de expressão constitui um dos pilares essenciais de qualquer sociedade democrática, uma das condições primordiais do seu progresso e do desenvolvimento de cada um. Digo eu, presidente, que a democracia não existirá e não persistirá, e a livre participação política não florescerá, onde a liberdade de expressão for ceifada, pois essa constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. Mas então, ministro, o que o senhor tem a dizer, o que a história tem a dizer sobre essas pessoas que não respeitam a liberdade de expressão? Lembremos-nos ainda aqui, rapidamente, dos estados totalitários do século passado, comunismo, fascismo e nazismo, onde as liberdades de expressão, comunicação, imprensa foram suprimidas e substituídas pela estatização e monopólio da difusão de ideias, informações, notícias e educação política dada só pelo Estado, seja pela existência do chamado Serviço de Divulgação da Verdade do Partido Comunista na antiga União Soviética, o Pravda, seja pela criação do Comitê Superior de Vigilância italiano, ou, pelo mais temido, pelo Programa de Educação Popular e Propaganda dos Nazistas, criados por Goebbels, com a extinção total da multiplicidade de ideias e opiniões e, consequentemente, com a morte da democracia. Aonde mais há necessidade de se aflorar a liberdade de expressão, onde há a maior necessidade da discussão de ideias, onde há necessidade da informação para que a crítica seja realizada, é exatamente para que haja o livre exercício dos direitos políticos e a construção de uma democracia melhor. Bom, apesar de eu ficar meio confuso, mas acho que eu estou começando a entender. Então, na verdade, o senhor acredita que o acesso à informação é importante para o Estado democrático de direito, para as pessoas saberem escolher os seus governantes? Cito aqui, entendeu, uma das melhores obras sobre liberdade de expressão, dimensões constitucionais da esfera pública do sistema social, do professor português Jonatas Machado, que detalha todos os aspectos da liberdade de expressão, onde também faz essa relação do exercício periódico do direito de sufrágio, que supõe a existência de uma opinião pública autônoma. Só há opinião pública autônoma, só há oposição democrática se houver livre acesso às informações, se houver a opção de cada um de, a partir de todas as informações possíveis, criar o seu pensamento crítico e exercer a sua cidadania. Agora eu entendi. Então quer dizer que o Estado, o Poder Judiciário, o ministro do Supremo não pode interferir no processo democrático,
na opinião dos cidadãos, é isso? No Estado democrático de direito, não cabe ao poder público previamente escolher ou ter ingerência nas fontes de informação, nas ideias ou nos métodos de divulgação de notícias, ou ainda, como pretendido nos dispositivos impugnados, no controle do juízo de valor das opiniões dos meios de comunicação e na formatação de programas humorísticos a que tenham acesso os cidadãos. Se trata de insuportável e ofensiva interferência do Estado no âmbito das liberdades individuais e políticas. O funcionamento eficaz da democracia representativa exige absoluto respeito à ampla liberdade de expressão, possibilitando a liberdade de opinião, de criação artística, a proliferação de informações, a circulação de ideias, garantindo-se, portanto, os diversos e antagônicos discursos, moralistas e obscenos, conservadores e progressistas, científicos, literários, jornalísticos ou humorísticos, satíricos, pois, no dizer de Hegel, é no espaço público de discussão que a verdade e a falsidade coabitam. A liberdade de expressão permite que os meios de comunicação optem por determinados posicionamentos e exteriorizem seu juízo de valor, bem como autoriza programas humorísticos, charges, sátiras, realizados a partir de trucagem, montagem ou outro recurso de áudio e vídeo, como costumeiramente se realiza, e volto, insisto, nas últimas 4 eleições, normalmente isso foi realizado sem nenhum prejuízo ao exercício do voto, ao exercício da democracia. Certo, então quer dizer que não existe a mínima possibilidade de censura prévia, tá certo? Mesmo se for atribuído como fake news, como mentira, pelo que eu entendi que o senhor disse, qualquer cerceamento da livre manifestação do pensamento anteriormente seria censura prévia. Isso é proibido pela Constituição, é isso? Possibilidade posterior de análise de responsabilização por eventuais informações mentirosas, fake news, injuriosas, difamantes, em relação ao que a Constituição já prevê se houver ferimento à honra, à dignidade, à intimidade, à vida privada, formando o que a Constituição prevê uma proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, mas não permite, de maneira alguma, a obstaculização do acesso a informações e da possibilidade de manifestação do pensamento crítico, seja jornalístico, seja individual, seja humorístico. A exteriorização da liberdade de expressão se dá com o pensamento crítico externado de qualquer dessas formas. Mas e no caso de um político ou de um ministro do Supremo que se sinta ofendido, se sinta mal com essas críticas? Qual que é o recado que Vossa Excelência dá para esta pessoa? Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa.